Glória a Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Pode tomar assento. Glória a Deus. Obrigado, Isaac. Irmãos, é um prazer novamente estar nessa igreja que eu tanto amo, rever pessoas queridas. Um dos lugares que eu me sinto mais à vontade pregando é aqui. E Deus me deu o privilégio de, ao longo de mais de 20 anos pregando o Evangelho, viajando, Deus me deu o privilégio de me dar alguns amigos leais. E um deles é o pastor Diego. Obrigado, pastor Diego. Sua amizade é um presente de Deus na minha vida. Também o pastor Paulo e todos os demais amigos desta igreja querida. Irmãos, eu quero compartilhar com você um texto das Escrituras. Deus abençoe os internautas também que nos acompanham. Compartilhe aí esse culto. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Abra comigo, por favor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46. É um texto bem conhecido da palavra, e eu quero compartilhar com você essa pérola hoje da palavra de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem encontrou, diga amém. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, arando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, este texto é um texto clássico das Escrituras, onde narra o percurso de Jesus saindo de Jericó a caminho de Jerusalém. E o texto ele inicia com uma informação muito preciosa e muito relevante, que talvez você, quando lê o texto, não percebeu esse detalhe importante aqui. Quando você lê logo no primeiro versículo, depois foram para Jericó, e saindo de Jericó, você observa, foram e saíam, foram e saíam. Pastor, qual é essa informação relevante que tem aqui? É Jesus em pleno movimento. O que isso significa para mim? Significa que o Jesus que você ama, que você adora, que você serve, que você se prostra e, sobretudo, que você confia, é um Deus de movimento. O Deus que nós amamos não é um Deus parado. Ele não é uma estátua feita por mãos humanas. Ele é um Deus de movimento. Portanto, se você tem algo para realizar, algo esperando em Deus, eu tenho que te dar uma boa notícia aqui.
o Deus que você serve se movimenta e é um Deus que trabalha em prol daqueles que neles confiam. Mas o curioso é que o texto vai narrar acerca de uma estrada. Uma estrada. Irmãos, uma dupla sertaneja dos anos 80 gravou uma música muito conhecida. Os novos não vão lembrar, isso aí é da época do pastor Diego para baixo. E eles diziam nessa música: nessa longa estrada da vida vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Não é? Que bom que eu posso pregar isso para uma igreja equilibrada, sadia, né? Já pensou? Olha lá, o irmão lembrou, cantava até assim, né? Estrada da vida, todos nós temos uma estrada, e o curioso é que a estrada da nossa vida, ela tem o antes e o depois de Cristo. Curioso, né? Eu olho para a minha vida antes de Cristo e falo: meu Deus, como Jesus teve misericórdia de um camarada como eu, né? Quando você faz um check-up da sua vida, você vê como era a estrada da sua vida antes de Jesus. E coisa boa é quando Jesus entra na estrada da vida de alguém. Esse texto diz que esse homem, além de cego, era mendigo. E mendigava onde? Na estrada. Essa estrada que ele mendigava, que era uma estrada tradicional, não é? Jericó para Jerusalém, onde caravanas migravam todos os anos para ir para a festa da Páscoa ali, local onde passavam muitas pessoas, e ele estava ali mendigando nessa estrada, e antes da vida de Jesus, essa estrada tinha um propósito. E qual o propósito, pastor? Veja, há um dito popular que diz: o pior cego é o que não quer ver, não é? E a pior coisa na vida de alguém não é a cegueira física, embora deve ser muito doloroso para alguém não enxergar, mas a pior cegueira é a cegueira espiritual. E essa estrada, detectada nesse texto, esse cego enxergava de uma forma. Pastor, o cego enxergava assim. Eu vou falar sobre isso nessa manhã, sobre o cego que enxergava. Porque a visão desse cego espiritual dá um banho na gente que tem visão boa, visão excelente, visão física. E ele enxergava a estrada da vida antes de Jesus. Quando Jesus entra, ele enxerga de outra forma. Como que esse homem enxergava a estrada da vida antes de Jesus? O que era a estrada para esse homem antes de Jesus? Era uma fonte de renda. Era o lugar que ele ganhava os trocados. E para ganhar os trocados não era a base de trabalho, era a base de mendigar. Ou seja, era uma estrada de tragédia. Uma estrada somente de fonte de renda através da sua ação de mendigar. Antes de Jesus, fonte de renda. E como que ele enxerga essa estrada? A partir de Jesus. De fonte de renda, a estrada passa para palco de milagres. O que você quer dizer, pastor Marcelo? Será que Jesus já passou na sua vida? Se ele passou na sua vida, é tempo de você deixar de vitimismo. E eu me incluo no meio, tá? Quando Jesus entra na vida de alguém, há esperança para o amanhã. Porque por pior que esteja a sua situação, se você tiver segurança em Deus, se Jesus estiver com você, se Jesus passar na estrada da tua vida, não há o que temer. Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então perceba que visão curiosa. Antes de Jesus, ele enxergava fonte de renda. Depois de Jesus, palco de milagre. A pergunta que eu lanço para você aí: como que você está enxergando a sua vida? Será que você tem colocado plena confiança em Deus em todas as áreas da sua vida? Ou você tem confiado no teu braço e nas mãos humanas?
Tem que enxergar isso. Somos nós que temos que saber o seguinte: o ímpio, quando passa por luta, ele tem refúgio na droga, ele tem refúgio na prostituição. A válvula de escape psicológico, emocional e até mesmo espiritual do ímpio é trevas. Mas aquele que tem Jesus na vida, na estrada da vida, há esperança. Deus está dando uma esperança, uma saída para você hoje. Confie na palavra e na presença de Jesus na estrada da sua vida. O que mais esse cego que enxergava tem a nos ensinar? Veja, além dele enxergar a estrada da vida a partir de Jesus como palco de milagre, ele enxergou Jesus como Messias. Olha o que o texto diz, ele diz, filho de Davi. O que é isso, pastor? É uma representatividade messiânica. Você já parou para pensar na gravidade disso? Não parei, então eu te explico. Cheio de judeus, caminhando em caravana de Jericó para Jerusalém, cantando, tocando, para ir celebrar a festa da Páscoa. Os judeus esperando o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15, que diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Os judeus aguardando o cumprimento das inúmeras profecias messiânicas, e a maioria delas revelada nas Escrituras, dizendo que Jesus é filho de Davi. E aparece um camarada no meio da judeusada toda e começa a clamar: o filho de Davi está aí. Pastor, não entendi a gravidade, eu vou te explicar. Eles poderiam interpretar como blasfêmia e aquele homem morrer por apedrejamento. O que ele estava fazendo, pastor? Arriscando a sua vida para clamar a Deus. Hoje nós temos o nosso quarto. Você não arrisca a sua vida ali. Você tem um cantinho aqui para chegar no culto e orar e clamar a Deus. Você não arrisca a sua vida aqui. Ninguém vai pôr uma arma na tua cabeça. Mas tem lugares que o evangelho não pode ser pregado, e tem pessoas arriscando a vida ali, como esse homem. No meio dos judeus ele diz: o filho de Davi está aqui. Agora você acha que não teve pessoa que falou: rapaz, cala a boca, você vai tomar pedrada aqui, você está blasfemando. E ele começa: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, por que ele fez isso, pastor? Ele estava numa estrada tradicional que judeus migravam ali para ir para as festas. Certamente muitos profetas passaram por ali. Era como se fosse ele dizer: eu estou clamando, porque nessa estrada já passou muita gente. Moisés passou, mas não resolve. Elias passou, mas não resolve. Jacó passou, mas não resolve. Quem resolve? O Messias, o Filho de Deus, o poderoso, aquele que pode tirar a minha cegueira. Só Ele tem poder para resolver aquilo que eu não posso. Isso nos dá um up na nossa vida espiritual. Por quê? A quem nós estamos clamando nos momentos de guerra? A quem você está clamando? Pastor, eu estou clamando na força do meu braço, na força do meu diploma acadêmico. Não. Você tem que clamar ao Filho de Davi, a Jesus de Nazaré. Então ele enxergou a estrada como palco de milagre. Ele enxergou Jesus como Messias, filho de Davi, título messiânico. Terceiro, o que aquele cego enxergou? Perceba que ele era cego fisicamente, mas a parte espiritual ele tinha visão aberta. Irmãos, quando Deus dá discernimento para você do que é certo e do que é errado, não tem como dar errado. Quando Deus põe um problema na tua vida para você resolver e te dá o discernimento do Espírito de como agir, de como falar, de como se portar, é impossível dar errado. E eu repito e volto a bater nessa tecla: a visão espiritual é muito melhor do que a visão física. E o que mais que esse cego enxergou? Ele enxergou que a repreensão dos incrédulos é muito maior do que a fé. Não é maior do que a fé, melhor dizendo. A repreensão dos incrédulos não é maior do que a fé. Olha os incrédulos: para de clamar! Shhh! Não incomoda o camarada, deixa ele passar. E ele percebeu que a repreensão dos incrédulos, daqueles que não creem, não é maior do que a fé.
Então qual é a pergunta hoje? Hoje é um dia que Deus vai lançar perguntas para nós, a mensagem está diferente. Já que ele percebeu, já que mesmo ele sendo cego, ele enxergou pelos olhos da fé, que a repreensão dos incrédulos não era maior do que a fé dele, qual é a pergunta de Deus para nós? A quem nós estamos dando ouvidos? Ô irmão, você já tentou tanto entrar naquela faculdade e não conseguiu? Será que não é hora de você pensar em outra coisa, não? Para quem você está dando ouvido? Ô irmão, teu marido não quer Jesus, olha, já tentamos, já oramos, já fizemos campanha. Acho melhor a irmã parar de orar, né? Deixa Deus trabalhar. A quem você está dando ouvido? Você tem um sonho, uma habilidade profissional que Deus colocou na tua mão, você sabe que você é bom nesse negócio, Deus está falando com alguém aqui, você sabe que você é bom nesse negócio, e as portas não se abriram ainda, e o diabo começa a pegar pessoas e, não, faz outra coisa, rapaz. Para quem você está dando ouvido? Você acha que Deus é louco? Você acha que Deus vai colocar uma habilidade na tua mão, um dom natural, para que você não tire proveito disso? Deus está falando aqui. Pastor, eu tenho habilidade, o meu trabalho é esse, desde criança eu faço isso, mas não sei, parece que as portas fechou, eu vou migrar para outra coisa. Você pode até migrar provisoriamente, por questão de necessidade, mas desistir de uma habilidade, de um dom natural que Deus colocou em você? Ah, Jesus! Como eu amo quando isso acontece, quando eu estou pregando e vem tudo fora do esboço. Oh, Jesus! É Deus falando com alguém aqui, Deus falando com alguém na internet aí. A quem você está dando ouvido? Se Deus deu uma habilidade para você, vai acontecer. Quando? Não sei. Que dia? Não sei. Que hora? Não sei. Mas permaneça na vocação a que Deus colocou na tua vida. Vai até o final, porque Deus é com você. A gente tem mania, pastor Diego, de jogar toalha por tão pouco. Esses dias eu vi uma foto, no Instagram, que eu achei curioso, um desenho. Era uma mina de diamante, o cara, de uma foto, né? O cara cavando em cima, e aí ele desistiu de cavar e voltou para trás. Só que quando ele desistiu, faltava 1 milímetro para ele achar o diamante. E o outro lá embaixo com o diamante na mão, conseguiu. Às vezes você está um passo de alcançar aquilo que Deus colocou no teu coração, baseado nas habilidades que Deus te deu. Está um passo, está isso aqui, ó. Aí você vai lá e dá ouvidos para os incrédulos que murmuram na estrada da vida. Você volta para trás e perde a bênção. Deus está falando aqui. É claro que você tem que ter o senso de responsabilidade. Pastor, é urgente, eu preciso pegar qualquer coisa para fazer. Faça. Mas não amasse o projeto que Deus colocou, a habilidade que Deus colocou na tua mão e jogue na lata do lixo, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai contemplar a tua fé e vai ver que você permaneceu clamando na estrada da vida, enquanto todos desacreditaram. Deus se alegrou ao ver a tua fé e vai entregar aquilo que você precisa. Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa manhã aqui? Outra coisa que aquele cego enxergou, pastor era cego, mas enxergou pelos olhos da fé. Ele enxergou a ótica de Jesus. Como assim, pastor? Ele enxergou a ótica de Jesus? Ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele enxergou que Jesus teria misericórdia dele. E eu já disse isso aqui uma vez, mas talvez você não lembre, eu vou te refrescar a memória. Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardia. Coração. Miséria, cardia. Coração. Misericórdia é pegar um miserável e pôr dentro do coração. O que isso quer dizer, pastor? Ele estava dizendo assim: Senhor, antes do Senhor passar na estrada da minha vida eu era um miserável, mas hoje, se o Senhor quiser, o Senhor pode pegar esse miserável e colocar dentro do teu coração e mudar minha vida. Aleluia!
Eu lembro quando eu me converti, eu falo, meu Deus, eu faço um check-up da minha vida. Você já fez isso? Faça isso qualquer dia, senta no banco de uma praça e lembra quem você era. Não para você se torturar, mas para você ter mais humildade e saber de onde Deus tirou você. Quando eu olho e vejo o lixo moral que eu era, da onde Deus me tirou, o que Deus me deu? Me deu uma família, me deu uma esposa, me deu um ministério, me deu a salvação. Quando eu olho e vejo que Deus me deu tudo isso sem eu merecer, o que Ele fez? Exatamente o que Ele fez aqui, pegou um miserável na estrada da vida e colocou dentro do coração. É por isso, irmãos, que a salvação é algo tão precioso, que ainda que você fosse o homem mais rico do mundo, você não tinha como pagar. Não tem como pagar. Como é que você vai pagar um negócio que já está pago? Você só assimila pela fé, porque um dia Ele pegou um miserável e colocou dentro do coração dele. É isso que Jesus faz com a gente, quando Ele nos vê prostrados na estrada da vida. Agora, outra coisa que aquele cego enxergou, é que o clamor faz Jesus parar. Olha que coisa linda, pastor. Por que Jesus não continuou a estrada? Por que Jesus não continuou a caminhada? Porque o clamor faz Jesus parar. Se você parasse para pensar na profundidade disso, você clamava mais. Já aconteceu de você falar, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida hoje, tem um problema urgente, eu preciso de uma solução hoje. Quantas vezes você já não orou assim? A questão é, clamar é algo que se sobressai, é algo que você faz com intensidade, que brota do fundo das suas entranhas para fora. Jesus, filho de Davi, me ajuda! É que nem o povo diz na hora da turbulência, né? Até o ateu vira crente, né? Na hora da turbulência na sua vida, você tem que clamar. E o clamor faz Jesus o quê? Parar. Opa! Pastor, eu quero que Jesus pare para me atender. Como que está a intensidade do seu clamor? Como está a intensidade da sua vida com Deus? Como está a sua intensidade da sua leitura das Escrituras? Como está a tua intensidade em comunhão com Deus? A Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Como está a sua vida com o seu próximo, a sua comunhão com o seu pastor, a sua comunhão com os seus irmãos? Como está a sua vida no altar? Tudo isso reflete na forma que Jesus para e atende os seus filhos amados. Coisa boa, irmãos, vamos ser sinceros, coisa boa é ser atendido por Deus. Coisa boa é quando Deus socorre você em um momento que você nem imagina. Eu lembro que uma vez estava numa prova, subi na minha rua, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E passei em frente a um bar. Tinha um bar, o povo tocando samba, e eu passei. Eu e minha esposa, uma prova, mas pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Passando ali, de repente, eu olhei para o chão, cinquentão. Minha mulher, que foi? Vai dançar na rua? Não. Não se mexe. O que foi? É Deus ouvindo o clamor. Aleluia. Achado não é roubado, né? Você acha que eu ia entrar no bar e quem perdeu? Cinquentão, todo mundo bêbado. Pastor, onde você quer chegar? É que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Clama que Ele vai te atender. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Glória a Deus. Outra coisa que aquele cego enxergou, pastor, mas ele é cego, mas enxerga melhor que eu, muito melhor. O que aquele cego enxergou? Ele enxergou que na estrada da vida tem murmuradores
e incentivadores. Quando Jesus parou, os homens que andavam com Jesus chegaram lá e falaram assim: rapaz, levanta, vai lá que ele está te chamando. O que é isso? Incentivadores. Na estrada da vida tem aqueles que, cala a boca, para de clamar, Deus não vai te atender. Mas tem aqueles que falam: levanta, ele está te chamando, vamos embora, aproveita, é agora. Ou seja, na tua caminhada de fé, desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, até o dia que Jesus vai recolher você, na estrada da tua vida, vai ter incentivadores e murmuradores. Sempre. Não tem como escapar. Pastor, eu quero que tenha só incentivadores. Não, só no céu. Já que na estrada da tua vida tem incentivadores e murmuradores, hoje é o dia das perguntas de Deus para você. Qual é a próxima pergunta, pastor? Meus filhos, se nessa estrada, pastor Paulinho, tem incentivadores e murmuradores, a pergunta é: com quem você vai andar? Deixa eu abrir uma aspas aqui para você me entender. Né? Pastor, quer dizer que eu não devo pregar para murmuradores? Pregar sim, andar não. O evangelho é pregado a toda criatura, mas para andar comigo, a fé tem que estar alinhada. Eu vou te explicar. Lá no livro de Deuteronômio, chamado de Devarim no hebraico, no capítulo de número 22, no versículo de número 10, depois você confere em casa, tem uma informação assim, pastor Diego, uma ordem de Deus. Deus dando uma ordem aos judeus: com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Ou seja, Deus dizendo assim: vocês que aram a terra, o jumento não pode lavrar a terra junto com o boi. Pastor, mas o que isso tem a ver com murmuradores e incentivadores? É que em cima do boi vai aquele pedaço de madeira, não é? Conhecido como jugo. Vai em cima do boi. Então o boi tem que andar com boi, porque se o boi andar com o jumento para lavrar, o boi é dessa altura, o jumento é dessa. O jugo vai ficar assim, ó, desigual. E o passo do jumento é assim, e o passo do boi é assim. É Deus dizendo para nós: não andem com jumento. Quem é jumento? Murmuradores. Pastor, fiz uma sociedade com um camarada aí, estou tomando um prejuízo. Será que você está andando com jumento? Pastor, um amigo me indicou aí para uma pirâmide financeira. Eu achei que era um negócio bom. Será que você não está andando com jumento? Boi anda com boi, jugo igual, pensamento igual, ideal igual, incentivadores. A pergunta de Deus para nós, e eu me incluo no meio: vocês estão andando com boi ou com jumento? Já que o passo do jumento é curtinho, é Deus dizendo para nós: cuidado com quem vocês andam, porque senão a tendência é caminhar para trás. Pregar o evangelho, a gente prega para o pecador, para o adúltero, para a prostituta, e temos que pregar mesmo e orar para que Jesus faça uma obra, para que Jesus levante, para que Jesus prospere. Mas infelizmente na estrada da nossa vida, nós às vezes vamos ter que lidar com gente que não tem caráter. Jumento.
E o que se faz nesse caso, pastor? Eu não vou desenhar não, tá? Vou fazer só o símbolo de tesourinha. Deus está falando aqui ou não? Então ele percebeu, ele enxergou pelos olhos da fé que na estrada da vida, na caminhada da vida, tem incentivadores e murmuradores. Hoje é dia da gente fazer um check-up e decidir o que vai ser continuado e o que vai ser da nossa vida definitivamente podado. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. O que mais que aquele cego enxergou, pastor Marcelo? Tem mais coisa? Tem. Olha só que curioso, né? O cego que enxergava. Que coisa curiosa. Ele enxergou que não precisava mais da capa. E a capa aqui, queridos, tem dois significados. Para que servia essa capa? Primeiro, servia para pedir esmola. A capa era estendida no chão, aonde as pessoas colocavam ali esmola. Qual era a segunda função da capa, pastor? Cobrir o rosto de vergonha. O que esse homem está nos dizendo? É que quando Jesus entra de fato na vida de alguém, você não precisa mais mendigar amor, mendigar coisas. Pastor, eu nunca vou passar necessidade? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus não quer que a gente seja mendigo espiritual. Mas pelo amor de Deus, gosta de mim, senão eu não vou dormir de noite. É que quando Jesus passa na estrada da vida de alguém, não tem mais capa. Ou seja, não mendiga mais e nunca mais cobre o rosto de vergonha. Deus fez você não para passar vergonha, mas para andar em triunfo para a glória de Deus. Eu estou profetizando para quem quiser pegar e levar para casa. É cessado o tempo de vergonha. Jesus está passando na estrada da tua vida hoje. Pastor, o que acontece mais nessa estrada? Jesus lança uma pergunta agora. Ô meu filho, o que queres que eu te faça? O que ele está dizendo? O querer é meu, mas a decisão é sua. O que você quer? O que Deus está dizendo? O querer dele é te abençoar. O querer dele é te levantar. O querer dele é restaurar o teu casamento. O querer dele é restaurar a tua saúde. E você, o que você quer? Quer capa de vergonha ou quer milagre? É Jesus falando claramente para aquele homem: olha, eu tenho poder, mas a decisão, o que você quer? Pastor, não parece redundante? Não parece óbvio, pastor Diego? Peraí, mas ele queria, se era cego, ele queria ser curado, mas é óbvio que isso. Então qual é o ensinamento aqui? É que Jesus é um Deus de relacionamento. Ele quer que você clame, mesmo sabendo o que você precisa. Será que Deus não sabe o que você precisa? Sabe. Será que Deus não sabe a sua necessidade? Sabe. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na tua língua, Ele já sabe o que você vai falar. Claro que Ele sabe. Então por que Ele quer que você clama? Porque Ele é um Deus de relacionamento. Você não ama conversar com o teu filho? Brincar com a tua filha? Eu gosto. Por quê? Eu quero relacionamento. Olha o que Deus está dizendo para nós aqui. Meus filhos têm tanta bênção nas minhas mãos, pronto para derramar. E por que não vem ainda? Falta relacionamento. Falta entrega. Tem uma frase que eu acho linda, pastor Diego. Eu sempre gosto de falar essa frase. Qual é a frase, pastor?
é que ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de esforço, mas uma questão de entrega. Questão de entrega. É Deus dizendo: meus filhos, eu tenho prazer em abençoar vocês, mas eu quero relacionamento com vocês. É isso. Pastor, o que mais que aquele cego enxergou? Será que ele enxergou mais alguma coisa? Enxergou, veja comigo. Ele enxergou o que cada um tem para dar. Vou repetir. Aquele cego enxergou na estrada da vida o que cada um tem para dar. O que os homens têm para dar? Esmola. E o que Jesus tem para dar? Milagres. É por isso que a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Eu não estou dizendo aqui que Deus não pode usar alguém para socorrer você, para socorrer sua família, para abençoar você, para abençoar a tua família. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que nós temos que ter uma fé em Deus tão aguçada, de tal maneira que a nossa confiança tem que estar 100% em Jesus e não nos homens. Pastor, mas Deus usa homens. Usa. Mas a nossa confiança está em Deus. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos homens? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então ele entendeu que na estrada da vida, cada um tem algo para dar. Pastor, o que mais aquele homem enxergou? Veja, eu já vou encerrar, eu estou caminhando para o final da mensagem. Aquele homem enxergou o caminho da felicidade. Se eu perguntar aqui, quem quer ser feliz aqui? Será que alguém se habilita? Ó. Pastor, tem um caminho para ser feliz? Tem. Aonde está? Está no texto que nós lemos. Pastor, mas não estou enxergando, deixa eu ver o texto aqui. Desceram, foram para Jericó. Qual é o caminho da felicidade aqui, pastor? Veja, o trajeto de Jesus era de Jericó para Jerusalém. De Jericó para Jerusalém. Pastor, o que isso tem a ver com o caminho da felicidade? É só você ler como o texto finaliza. Olha como o texto finaliza. Ele diz: vai, tua fé te salvou. E logo viu, ou seja, problema solucionado, e seguiu a Jesus pelo caminho. O que significa, pastor? Princípio de gratidão. O Senhor me curou? Curei. Então eu vou te seguir. O problema é quando Jesus abençoa alguém e a pessoa fala assim: Jesus, pode ir lá, eu vou pelo meu próprio caminho. Aí se quebra na vida toda. Vira como um barro espatifado. Lembra da visão da casa do oleiro? O profeta chega e vê o oleiro trabalhando. O barro tem que ficar no centro da roda. Por quê? Porque se o barro for para o canto da roda, espatifa e vai barro para todo lado. Barro espatifado é aquele que recebe a bênção de Deus e não caminha com o dono da bênção. Ele teve um princípio de gratidão. Jesus curou? Curou. Então por que não andar com ele? Jesus te trouxe saúde? Trouxe. Então por que não andar com ele? Ele perdoou seus pecados? Perdoou. Então por que não andar com ele? Ele restaurou seu casamento? Restaurou. Então por que não andar com ele? A Bíblia diz que os caminhos longe dos caminhos de Deus são caminhos de morte. Até quando? Até quando você verá os livramentos de Deus e vai dizer: eu não quero andar com ele? Até quando vai desprezar essa graça bendita de Jesus? Afinal de contas, Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer andar com seus filhos.
Irmãos, como eu tenho o prazer de pegar na mão da minha filha e andar com ela. Uma simples caminhada até a padaria com ela já me dá um prazer tão grande. Parece uma coisa boba, né? Mas não é. Eu pego na mão dela e falo: vamos lá com o pai comprar pão? Ela: vamos, eu vou lá. Porque o pai quer ter relacionamento. Deus está dizendo para você: ô meu filho, eu sei que você tem relacionamento comigo, mas antigamente você tinha mais. Eu sei que você ora antes de dormir, mas antigamente você orava mais. Eu sei que você lê a minha palavra, que você vem ao culto, que você é dizimista, mas eu quero mais. Não tem coisa que agrada mais um pai do que ver um filho aos teus pés ali. E essa manhã é uma manhã de quebrantamento. Porque Deus conhece bem os sentimentos humanos, e um dos sentimentos que Ele conhece bem, e tem vivido isso com constância nos últimos dias, sobretudo no que temos visto na televisão, é o sentimento da saudade. Deus tem saudade de nós, da nossa comunhão, da nossa oração, da nossa postura, da nossa vida mais próxima e íntima com Ele. Pastor, mas aonde está o tal caminho da felicidade? Ele estava indo de Jericó para Jerusalém, foi curado e disse: Jesus, eu vou contigo. O texto diz: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que caminho? Jerusalém. Jerusalém é uma palavra que se chama Yerushalayim, que tem 3 significados. Primeiro, temor de Deus, perfeição e cidade da paz. A junção das palavras Jerusalém e Yerushalayim, temor de Deus, perfeição e cidade da paz. O que aquele homem estava dizendo quando disse: Senhor, eu vou te seguir? Por que você vai me seguir, meu filho? Porque a partir de hoje eu vou ter mais temor de Deus. A partir de hoje eu vou seguir um Jesus que é pura perfeição. Ele é perfeito, porque só Ele me trouxe a verdadeira paz e vai me levar para a cidade da paz. O que Deus está nos dizendo? Aqueles que têm relacionamento, aqueles que têm intimidade, andam em temor. Aliás, não temer a Deus é burrice. Sabia disso? Está escrito na Bíblia. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, temer a Deus é uma atitude sábia. Segundo, perfeição. Senhor, o Senhor é perfeito. O Senhor é tão perfeito que Deus, para satisfazer a tua ira, tinha que despejar a ira dele sobre um cordeiro perfeito. Despejou sobre Jesus, nos livrando da condenação. Jerusalém, cidade da paz. E que Deus está nos dizendo essa noite, nessa manhã, meus filhos? Aqueles que têm relacionamento, aqueles que têm comunhão, andam em temor, obedecem a um Deus que é perfeito, e serão levados para a cidade da paz, para a nova Jerusalém. Você pode aplaudir Jesus, porque Ele é bom, poderoso. Eu quero encerrar minha palavra, irmãos, contando um breve relato que aconteceu comigo alguns anos atrás. Alguns irmãos aqui já sabem desse relato, mas talvez você nunca ouviu. O ano era 2005. Eu ainda não era casado, me casei em 2007.
passando uma prova muito grande, dentro de uma loja na rua Santa Efigênia, ali no centro, loja de instrumentos musicais. Entrou um senhor cego, com a bengala na mão, batendo. Um senhor de uns 70 anos mais ou menos. Não tinha o globo ocular, não tinha essa bolota do olho, né? Vou falar o português bem claro, né? Bolotinha do olho, não tinha. Os dois, cego, literalmente cego. Conversei com ele e percebi que ele era um servo de Deus. Na conversa foi entrando ali aquele clima gostoso de amizade, falando de Jesus, falando da Bíblia, e ele sempre sorrindo. E eu passando uma prova com um beiço desse tamanho, com os dois olhos enxergando bem, e o homem cego sorrindo. Eu falei: o senhor não tem tristeza de enxergar, não? Lá no céu o senhor vai ter um corpo glorificado, vai ver Jesus, vai ver os filhos, vai ver a esposa, vai ver todo mundo. Mas aqui o senhor não fica triste de não poder ver seus filhos, sua esposa? E ele sorrindo me disse: meu filho, a vida do crente é como uma rosa. Eu falei: por quê? Tem muitos espinhos, mas nunca perde o seu perfume, nem a tua beleza. O que Deus está nos dizendo nessa manhã? Que a sua vida tem espinhos, tem pedra no caminho, tem angústia no coração, tem privações, tem problemas na família, tem problema com o filho, tem problema no trabalho. Mas se você entender que os seus olhos da fé têm que enxergar muito mais do que os seus olhos físicos, você vai ter esperança em Deus, você vai ter confiança em Deus, você vai ter um porto seguro na palavra, e vai entender que um dia Deus o levará em segurança para a cidade da paz. Então confie em Deus, pegue essa palavra, abra os seus olhos espirituais e aprenda a enxergar muito mais pelos olhos da fé do que com os olhos carnais, porque enxergando pelos olhos da fé, nós temos segurança naquele que nos lavou, que nos remiu, que nos comprou e que vai nos levar para o céu. Amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Deus é bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço sempre. Como está a estrada da tua vida? Pastor, não está bem. Jesus está passando aí hoje. O que você quer? Ficar na capa da vergonha? Ou quer vir receber o milagre na sua vida de comunhão, de gratidão, de salvação? Jesus quer salvar você, quer perdoar você, quer levantar você, quer remir você. Está disposto a jogar essa capa no chão hoje? Falar: não quero mais isso, não quero mendigar mais nada, eu quero andar em novidade de vida. Só tem um jeito de andar em novidade de vida. Qual? É entregando a vida para Jesus, que é o dono da vida, que é o autor da vida. Ele te deu a vida, Ele vai preservar a tua vida. Basta você jogar a tua capa fora e falar: não, eu quero Jesus. Não há salvação fora de Cristo. Tem alguém essa manhã que está afastado e quer voltar para Jesus? Se tiver, levante a mão. Pastor, eu me afastei, mas eu estou com essa capa hoje de vergonha que eu quero jogar fora, eu quero voltar para Jesus. Se tiver, levante sua mão. Pastor, eu quero voltar, estou afastado. Ou alguém que queira aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, não é cristão ainda, não fez sua confissão de fé. Só Jesus pode salvar você. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. O que é isso, pastor? Mediador é alguém que fica no meio, intermediando uma conversa. É só Jesus que pode te salvar. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Só levantar sua mão, quero orar por você. Ou voltar para Jesus. Não há ninguém? Curva a tua cabeça então, eu quero abençoar você. Senhor, nos ajuda a enxergar como esse cego enxergava. Enxergar pelos olhos da fé a tua bênção, a tua graça, o teu favor. Eu oro, Senhor, pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Diego, da pastora, do pastor Paulinho, de todos os membros, obreiros que cooperam nessa obra. Senhor, continua fortalecendo este lugar, bem como as demais igrejas de Botucatu, de Tapetininga. Meu Deus, continua sobre este povo, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é bom.
Abençoa também os internautas, aqueles que estão necessitando de algo espiritual, algo essencial para a vida. Nós clamamos a Deus agora e louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Só quem ama Jesus, dê para Ele a melhor salva de palmas, porque Ele é bom, Ele merece.